postura, dessas escolhas que o próprio Lúcio acabou tendo, que não foi tão bem assim de enxergar ou de trazer uma equipe, pelo menos com espírito mais competitivo. Todo mundo sabia que o Curitiba, dentro de casa, tem um fator importante, que é o fator mando de campo, que é muito forte deles. Não à toa, eles chegaram a 34 pontos, né? Agora 31. 31, Dos passou do 31, Ceará. 29 pontos foi dentro de casa, né? 2 fora de casa. E o Ceará poderia, pelo menos, ter tirado, porque assim, é o chamado. O Curitiba foi lá para sacar, né? Tipo no tênis, né? O Ceará teria que tentar quebrar o saque para ver se atrapalhava o Curitiba. Isso não aconteceu. E dessa postura em campo e das peças, eu queria que você entrasse também no jogo. O que é que você achou de mais irritante no jogo, né? Porque dos relatos que eu vi, eu não acompanhei o jogo, porque eu estava fazendo o jogo do Fortaleza. Eu vi muita gente reclamando disso que até o próprio Léo mencionou, né? Do time muito, sabe, burocrático, sem muita ofensividade, sem muito objetivo. Parecia mesmo que era um time sem espírito para tentar buscar um resultado melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco da partida e desse comportamento que você enxergou do time dentro de campo. O que mais te preocupou de ver o Ceará em campo? Então, Minhoca, primeiro saudar todo mundo que nos vê e nos escuta, né? E que vai ouvir esse produto como podcast mais tarde. Eu acho que o que mais me irritou, assim, sem sombra de dúvidas, foi a postura do time. Eu acho assim, um time que teve 10 dias para descansar, para trabalhar, para oxigenar ideias, não pode ter a postura que o Ceará teve hoje dentro de um jogo que valia tanto para o Ceará. Era um confronto direto que valia como se fosse uma final de campeonato para o Ceará. Porque, assim, perdeu o jogo, foi ultrapassado pelo Curitiba, vê o Cuiabá agora no retrovisor, tem o Avaí que está atrás, que também está só a 3 pontos, e os dois times já têm mais vitórias do que o Ceará. Então, assim, qualquer tropeço agora é muito perigoso do Ceará entrar na zona, e com o dano psicológico que a gente está vendo se agravar a cada rodada, é muito perigoso que o Ceará entre e não tenha mais forças para reagir. Então, assim, os primeiros minutos do jogo já dava para ver essa postura do Ceará sem querer agredir. Tanto que, assim, os 5 primeiros minutos da partida, eu vejo o Ceará tomando a postura de não, vamos esperar eles e vamos tentar jogar no contra-ataque para ver o que sai. Só que aí o Curitiba não vem. E aí, quando o Curitiba não vem, o Ceará fica meio perdido. Assim, a gente vai, a gente não vai, a gente fica, a gente espera. E aí decidem ir. Só que vão de um jeito que não apresenta aproximação, não apresenta tabela, não tem intensidade. E aí o Ceará ele começa a fazer uma coisa que não sei se aconteceu com o Léo, mas comigo, por exemplo, me irritou profundamente, que é a história do toquinho. Toca a bola de lado 2, 3, 4, 5 vezes para poder avançar 1 metro. Ele toca de lado, toca e não vai para lugar nenhum. E aí o Ceará tocava 10, 15 vezes para tentar construir uma jogada de ataque, perdia a bola no meio campo, e aí vinha o Curitiba explorando a velocidade do Aleph Manga por um lado e do Arley por outro. Então, assim, foi uma alternativa de jogo que eu achei muito perigosa do Ceará, especialmente sabendo quem é o Guto Ferreira, que constrói times que se defendem muito bem e que normalmente trabalha com a ideia de tentar contragolpear os seus adversários. Então, assim, o Ceará tocava muita bola e não conseguia cuidar bem dessa bola. E aí, a partir daí, acontecia que precisava fazer a falta, e aí expunha a sua dupla de volantes, como o Richard e o Richardson, que, para mim, os dois fizeram 2 partidas muito ruins. E isso tudo ainda ficou pior quando o Ceará perdeu o Messias. Porque aí, quando perde o Messias, para mim, perde o último esteio de segurança da defesa. Porque o Ceará já vinha muito desfalcado, ao todo, entre jogadores que eram titulares, reservas, ou que só estavam machucados e tem pouca utilização. O Ceará tinha 10 jogadores no departamento médico. Então, assim, vinha muito desfalcado, certo? A defesa era praticamente outra dentro do que se espera de uma defesa ideal do Ceará com as peças que tem à disposição. E aí, o último dos virtuais titulares, que é o Messias, se machuca com 20 minutos de jogo
e é necessário que entre o Marcos Vitor, um jogador que a gente sabe que é muito promissor, que tem muito futuro, mas é muito jovem. E aí, jogadores jovens, a gente sabe que normalmente Se tornou a sofrem. linha toda reserva, né? Toda A linha, reserva naquele a momento. linha toda reserva, e ainda te digo mais: um dos jogadores, para mim, pelo menos na minha opinião, não é nem reserva imediato, que é o Lucas Ribeiro. Então, assim, a pouca segurança defensiva que o Ceará tinha durante a partida acabou ali, junto com o Messias. E aí, quando perde essa segurança defensiva, o Ceará ele começa a ficar mais medroso para ir ao ataque, começa a tocar mais de lado, começa a demorar mais a jogar, e isso tudo num time que, como o Léo bem disse, não é intenso, não é espaçado, e aí o Curitiba começa a ver, opa, tem espaço para jogar, então vamos lá tentar. E aí vai e começa a criar chance, começa a aproveitar a velocidade dos seus pontas, cria uma chance para uma defesa do João Ricardo, chuta uma bola para fora, e aí, quando dá os 30 minutos de jogo, o Natanael aparece muito bem pela direita, avança, passa, vai de encontro ao Vitor Luiz, que não consegue interceptar, não consegue marcar o cruzamento. Ele cruza uma bola para a área, em que o Michel Macedo também falha, não sobe. O Aleph Manga cabeceia, a defesa não consegue chegar e o Fabrício Bruno empurra para dentro. E É aí, um gol assim. absurdo, Iago. É um gol. Eu olhei no intervalo, né? Esse gol. Eu não acreditei como é que o Ceará permitiu esse gol sair assim. De tamanha gente que estava dentro da área e essa bola ainda conseguir assim, ser transformada em gol. não é um problema de uma falha individual ou Não, outra. É a total, linha pane total inteira da que defesa. para e olha. Porque assim, o Vitor Luiz não dá o combate no Natanael, o Michel Macedo não dá o combate no Aleph Manga, e os dois zagueiros olham o Fabrício Bruno dominar. Não, tem hora que tá na hora do lance do chute, é o Lucas Ribeiro, o Michel Macedo e tem mais um jogador. São 3 jogadores assim do Ceará com uma passividade tão total, pô. A figura do jogo é aquele gol. E o Fabrício Daniel com ódio, botando a bola com tudo para dentro, cara. Sim. É aquilo ali é o retrato do Ceará. 3 jogadores total. assim. É o que representa o jogo, né? Exatamente. Da defesa do Ceará, só quem tentou fazer alguma coisa no lance foi o João Ricardo, que era a última barreira, que ele tenta, mas infelizmente não consegue. E aí, assim, eu assistindo o jogo, e aí a minha percepção de ver depois que o jogo pronto, é que o jogo para o Ceará acabou ali. O jogo para o Ceará acabou aos 30 minutos do primeiro tempo. Porque o Ceará não teve mais capacidade de reagir, continuou com os mesmos defeitos e a confiança que o Lúcio tinha trazido quando chegou e que tentava incutir aos poucos, como o Léo bem disse, foi ficando pelo caminho e com 1-0, com a derrota, parece que ela sumiu de vez. Parecia muito com a cabeça baixa que a gente via dos jogadores do Ceará em campo, com o Marquinhos Santos como comandante. Na reta final do Marquinhos Santos, inclusive eu e o Léo, nos telecasts, a gente falou várias vezes que a gente viu os jogadores do Ceará sem confiança, cabisbaixos, olhando como se não tivesse um horizonte de melhora para a performance. E aí, assim foi até o final do primeiro tempo, quando o Ceará tem uma última chance nos acréscimos, quando o Mendonça pega uma bola de fora de área, chuta e a bola passa perto do gol do goleiro Gabriel. E uma coisa que me espantou é que, assim, o Lúcio, que é um cara que é conhecido por ser um cara vibrante, pelo menos enquanto jogador, um cara que tem espírito aguerrido, viu o time com toda essa passividade em campo, viu que diversas peças estavam muito abaixo do que podem jogar, e no intervalo ele não faz nenhuma intervenção na equipe. Nenhuma, zero, nada. E aí, assim, na minha visão, ele poderia ter feito tranquilamente 3 mudanças na volta para o intervalo. Ele poderia ter sacado o Vina, que vem numa fase muito ruim, é um cara decisivo, ok, mas que não estava contribuindo em nada e que, muito pelo contrário, as bolas que batiam nele se perdiam e voltavam para a posse do Curitiba. Ele poderia ter sacado um dos volantes para colocar o Castilho, poderia ter acionado o Rigonato e poderia ter tirado o Lima para colocar o Eric. Se ele tivesse feito essas 3 mudanças assim de atacado já na volta, não teria sido nenhum absurdo. E aí talvez o Ceará tivesse alguma competitividade para tentar reagir. Pois bem, não foi o que aconteceu.
o Ceará ele volta para o segundo tempo com o mesmo esquema de dominar a bola, a posse de bola, mas ser um time do passe para o lado. Passa para o lado, toca para o lado, e não consegue criar, não consegue cercar, não consegue penetrar a defesa. E ver o Curitiba mais retraído, mas de vez em quando indo lá e tentando criar uma chance. Inclusive, o primeiro chute do primeiro tempo é do Bosquilha, que foi acionado. Veja, o time que estava vencendo fez uma troca, por lesão, ok, mas fez uma troca e colocou o Bosquilha na vaga do Robinho. E aí, assim, tentou tornar o time um pouco mais ofensivo, né? Tirando um cara que joga ali de terceiro homem do meio campo, colocando um meia-meia mesmo. E aí, o Curitiba vai lá, tipo, meio naquela de se der, a gente vai, a gente tenta atacar, tenta fazer alguma coisa aqui. E o Ceará, que precisava da vitória, tentava, mas em vez de ser passe vertical, a gente via só muito passe horizontal. E aí, o Lute espera 15 minutos para poder mudar, aí muda duas pontas, né? Coloca o Yuri Castilho, que eu particularmente acho que haviam peças mais qualificadas para serem colocadas no banco de reservas. Ele tinha o Rigonato, que está de volta, que a torcida do Ceará esperou muito ele ficar em condições, depois de um início promissor, lesionou e que não vem conseguindo ter o espaço que todo mundo esperava que ele tivesse. Ele poderia ter colocado o Castilho, então, assim, tinham opções no banco. Só que aí ele coloca o Castilho, coloca o Eric, e o Ceará ainda assim não consegue acordar, não consegue reagir, mas continua na sua, né? Não, vamos tentar encontrar um gol, vamos trabalhar a bola, vamos cercar e tal. E aí, com 30 minutos do segundo tempo, o Ceará finalmente acha o gol. E aí vem na jogada que é uma jogada até meio polêmica, porque foi um impedimento muito ajustado, né? Que é o Vitor Luiz bate uma falta para a área, o Jô desvia a bola e o Marcos Vitor acaba finalizando para o gol. E uma coisa que eu acho que também tem que se falar é a demora que é necessária para que se cumpra o protocolo do VAR. O jogo passou fazem no Paint, Thiago. É no Paint, sabe assim? Eles vão tentar traçar as linhas ali. O Brasil Cara, foram mais de 5 minutos de paralisação. E aí um jogo que já estava frio. Eu tava fazendo também a central na transmissão do jogo do Fortaleza. Eu falei, o gol do Ceará. Aí eu até falei, olha, temos que esperar porque tem um VAR. E esse VAR ficou lá no aplicativo que eu estava olhando, direto lá o nome VAR. E não saía esse VAR, entendeu? Assim, na Libertadores, na Sul-Americana, no jogo do Brasil que aconteceu essa semana, cara, eu não vejo nenhum canto no canto do mundo que não no Brasil que se demore tanto para se traçar uma linha. Assim, é muito demorado. O tempo que eles param, o momento, aonde eles vão colocar a linha, é muito, 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 muito mal aplicado. E por isso que gera, obviamente, desconfianças, né? O momento que está parando é um pouco antes, é um pouco depois. E é uma coisa que eles deveriam, assim, protocolo muito mal feito. Muito mal feito. E aí, outra coisa, Minhoca, é assim, chama o cara para olhar o VAR. E aí a gente sabe que a ideia da CBF era que o VAR tivesse interferência mínima e eficácia máxima. Então, assim, se o próprio VAR não tem certeza do que viu, certo? Exato. O VAR não tem certeza do que viu, então, para que fazer interferência? Mas, enfim, o gol foi anulado, e aí depois do gol anulado, o Lúcio ainda demora mais 10 minutos para fazer as últimas substituições. E aí ele saca um dos volantes, tira o Richardson, tira o Jô e bota o Vasquez. E me fugiu agora, deixa eu ver. E coloca o Castilho. E aí, assim... Guilherme Castilho, né? 44 já. Com todo respeito ao Lúcio, assim, um cara que é um jogador importante, que é a maior contratação da história do clube, que tem a acrescentar no time que está perdendo o jogo e vendo a sua situação se complicar muito na Série A. Que, inclusive, joga na posição, poderia jogar na posição dos dois piores jogadores em campo, né? Que era o Vina e o Richard. Pois é. E você esperar dar os 44 do segundo tempo para poder modificar, realmente, assim, ou você não tem segurança do que você está fazendo, ou você está acreditando que o seu time está jogando bem. E aí, assim, eu não sei qual dos dois problemas é mais grave. Se é você não ter confiança no seu elenco, ou você enxergar que o Ceará, que não consegue ser ofensivo, que não consegue criar um lance minimamente perigoso
ao longo de todo o segundo tempo, exceto um gol anulado, está jogando bem. E aí, assim, eu acho que essa derrota é muito na conta do Lúcio também. E aí, assim, um time que, voltando ao que eu disse no início, um time que trabalha por 10 dias, assim, acho que, salvo engano, foi o maior intervalo que o Ceará teve de treinamento e de preparação entre os jogos da Série A nessa temporada. Sim. O time não podia ter voltado desse jeito. Especialmente sabendo que tinha vindo de um jogo ruim contra o São Paulo, tinha sido derrotado, estava muito desfalcado. Teve como trabalhar, construir uma estratégia e aí volta desse jeito. E agora, já pensando no América Mineiro, tem que levar em consideração que, assim, vai ter ainda mais desfalques, né? Porque, por exemplo, a dupla de volantes do Ceará estava suspensa, tomou amarelo, não joga. Estava pendurada. Estava pendurada, tomou amarelo e não joga. E o Messias a gente não sabe o que teve, né? Pode, se foi pancada, se foi lesão. Então, assim, é muita coisa que eu acho que o Lúcio vai ter que repensar num prazo muito curto. Porque tem um jogo importantíssimo já na Arena Castelão no sábado.